O Lula recusou o convite para a Marcha para Jesus. Ele enviou lá um representante que fez um discurso e aí foi vaiado no exato momento que meteu o nome do Lula no meio. Eu vou mostrar essa cena aqui para o Guilherme Boulos e ele vai comentar isso aqui comigo. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo... Vamos lá, Jorge Messias, ministro da AGU, foi o cara que o Lula escolheu para mandar para a Marcha para Jesus. Boulos, esse é um cara que tem um lugar muito importante, a Advocacia Geral da União não é brincadeira, mas que também não está em muita evidência agora, né? Então, pesa isso aí na escolha, será? Vamos ver. Nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para o reino, e é isso que nos diferencia. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino, e que nós entendemos, e que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenham uma boa marcha. Aí o pessoal ali já começa a interagir e tal para dar conta das vaias, né? É o que se faz num evento desse tamanho. Muito bem. Um pouquinho de contexto no UOL antes do Boulos. O presidente Lula recusou o convite. É a 31ª Marcha para Jesus. Aconteceu em São Paulo, né? Mandou Benedita da Silva, mandou o Jorge Messias, que é da Advocacia Geral da União, né? A cena da vaia é aquela que a gente viu ali, e o UOL tenta descrever aquilo ali rapidamente em 3 linhas, já não vem ao caso porque a gente assistiu. Ô Boulos, caramba, era melhor o Lula ter ido então? Não, né? De jeito nenhum, né? Pelo que aconteceu. Olha, Álvaro, é o seguinte, a gente sabe que uma parte importante das igrejas neopentecostais, das igrejas evangélicas de forma geral, nos últimos anos tiveram um alinhamento político com o bolsonarismo. Agora, é preciso retomar esse diálogo entre o campo progressista e o povo evangélico, e as igrejas evangélicas. Eu acho que o governo fez certo de ter mandado alguém, por mais que esse diálogo tenha ruídos, literalmente ruídos, como foi o caso aqui com as vaias, mas eu acredito que é preciso tentar, é preciso insistir nesse diálogo com o povo evangélico, até porque nós precisamos também aí separar o joio do trigo. Uma coisa são pastores fundamentalistas, líderes de igrejas fundamentalistas, que de algum modo se valem da fé das pessoas para imprimir valores e ideário político que muitas vezes nada tem a ver com a religião, como é o ódio bolsonarista, como é a defesa de armas, como é o culto à violência que o bolsonarismo faz. Outra coisa são milhões e milhões, temos mais de 30 milhões de evangélicos e evangélicas hoje no Brasil, que são pessoas que, em sua maioria, Álvaro, estão nas periferias urbanas, são as pessoas mais pobres. Você sabe, eu atuei no movimento social, no MTST, durante 20 anos, que é um movimento de periferias, em que boa parte das pessoas que estavam na luta por moradia, nas ocupações, nas comunidades do movimento, eram pessoas evangélicas neopentecostais. Então, eu acho que nós precisamos também não fazer nenhum tipo de estigmatização nesse sentido. É preciso buscar o diálogo. Existem muitos pontos comuns. Você pode ter uma diferença em determinadas pautas, sobretudo as chamadas pautas de costumes, entre o que é a cultura evangélica e o que é a cultura de esquerda, mas combater a desigualdade social, defender direitos, defender o SUS, defender a educação pública. Quando uma mãe está na fila da creche,
ninguém pergunta se ela é católica, evangélica, umbandista, o que ela é. Então, boa parte do povo evangélico sofre com esses mesmos problemas. Não por acaso, o presidente Lula, quando governou, antes de nós termos bolsonarismo no Brasil, até 2010, teve o apoio significativo do povo evangélico, porque era também parte do povo mais pobre que melhorou muito de vida nos governos do Lula, nos governos do PT. Então, eu acho que é preciso insistir neste diálogo para separar o joio do trigo e para buscar também fazer um processo de descontaminação de fake news que o bolsonarismo promoveu, eu acho que no atacado, particularmente entre o público evangélico. Ô Boulos, eu não sei se você lembra, mas a primeira vez que eu conversei contigo, estava contigo aí o Henrique Vieira, pastor, hoje deputado, colega teu lá na Câmara Federal, né? Meu e aí, parceiro. o Henrique tem um discurso assim, para usar a palavra da moda, né? Diferenciado entre os pastores. É o cara que vai dizer, por exemplo, que Jesus mandou amar e não matar. Tem uma participação dele no disco Amarelo, do Emicida, com um poema / oração sobre perdão, maravilhoso e tal. E aí eu olho para uma figura dessas, Boulos, que me encanta, né? É teu brother, é teu amigo, imagino, e fico pensando assim, se, esse que é fora da curva não deveria estar dentro da reta, meu irmão? Entende? Não deveria o Henrique ser o padrão e o Malafaia ser a exceção e não o contrário? Porque, aquilo ali que é cristianismo, cara, na moralzinha. Com certeza, eu acho que o Henrique representa muito mais os valores e a ética cristã, e aqui quando eu falo de ética cristã, é a ética da igualdade, a ética de dividir o pão, é a ética da justiça, é a ética da tolerância, é a ética da compaixão, né? São os valores no relato histórico da figura de Cristo. O Henrique representa isso muito mais do que pastores e bispos fundamentalistas, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, você sabe que, enfim, existe, a vida real ela é muito dura, né, Álvaro? Então, o Henrique não tem um canal de televisão, o Henrique não tem uma estrutura de igrejas capilarizadas por todo o país, então... Agora você chegou onde eu queria, porque para mim essa é a resposta. O Henrique tem um ethos que o impede de ter uma rede de igreja, entendeu? Construída em cima de uma montanha de dinheiro. Aí danou-se. Porque a gente se impõe algumas limitações éticas que nos deixam para trás. Só que no momento em que a gente abrir mão dessas limitações éticas, a gente já perdeu. Então tem um dilema aí, cara, que é um dilema de toda a esquerda, mas que se expressa de maneira mais sensível, mais espinhosa, para essas figuras que estão ligadas aí também a alguma certa religiosidade, sacou, Boulos? Não sei se você sente assim também. Eu acho que tem de fato um limite ético, vamos dizer assim, uma linha vermelha, que não é que assim, nós não podemos ultrapassar, porque a partir do momento que se ultrapassa, você perde também o sentido que nos faz caminhar, certo? Agora, por outro lado, eu acho que nós temos que fazer também um diálogo mais forte e mais intenso com o setor evangélico. Eu acho que é muito importante que tenha mais Henriques Vieiras, né? E dentro das igrejas, dentro das pequenas igrejas, inclusive dentro das grandes igrejas, não necessariamente, Álvaro, é o pensamento único. Eu acho que tem pessoas dispostas a ter uma visão que pode não ser necessariamente também a nossa visão de esquerda, a nossa visão progressista, mas uma visão de tolerância e que não coloque a igreja como, ou a fé das pessoas como subordinada a uma visão política de extrema direita e de ódio. Eu acho que nós temos que cultivar e buscar isso.